Agora sim. E aí, vamos lá, vamos ver se a gente consegue trabalhar. Bacana. Vamos lá então. Professor. Aquilo ali. Só mudou. Estão conosco? Que bacana. Bem, grupo, tá bacana aí? Estão ouvindo? Esse clicar aqui. Aguardando aqui o professor. Contato. Tá travando, Gabriel? Vamos ver se é melhor agora, Gabriel. Você consegue assistir? Puxa vida, vamos lá. Samir, nós estamos aguardando o contato do professor. A gente não está conseguindo realizar. Deixa eu ver se... Vamos lá, tentar adicionar o professor de novo. Estamos conectando com ele. Aí, professor, o sujeito mais esperado da tarde. E aí, estão me ouvindo agora? Mudei aqui de lugar. Está vindo cortada o nosso contato. Vamos lá. Sua imagem está sumindo para mim. Interessante. Será que a gente não vai conseguir conversar hoje? Sua imagem fica travada para mim. Então... Agora parece que foi. Está me escutando? Embora não escute, né? Mas se o grupo estiver escutando, está ótimo. E aí, professor, vamos lá então? Primeiro, boa tarde, né? Embora estejamos passando esse pequeno perrengue, como diz aqui no Nordeste, mas bem-vindo, né? Primeiro, eu gostaria de agradecer em nome da Universidade Tiradentes, né? Nossos alunos que estão aí apreensivos, o grupo do PGP, dos nossos professores, todo mundo apreensivo para ouvi-lo. Então, a gente gostaria, em nome da própria universidade, agradecer a disponibilidade. Sua agenda, eu sei que não é uma agenda simples, nem fácil, né, de achar uma vaga. Então, para estar conosco hoje no nosso projeto do curso de Direito da nossa universidade, né, essa roda de conversa de Direito, que para a gente é muito enriquecedor. E quanto mais a gente consegue aquele que uma apresentação simples, né? Eu vou me direcionar ao que foi dito na obra Direito Processual Contemporâneo, estudos em homenagem a Humberto Dalla Bernardino de Mello, que os doutores, acredito já doutor, José Roberto Sotero de Mello e Roberto de Aragão, na abertura tem bem simples, né?
A produção do professor Humberto Dalla é algo invejável, não só pelas centenas de artigos que se escreveu, pelas teses inéditas e brilhantes, né, que apresentou em seus diversos concursos e pelos livros que publicou, que demonstram a excelência de um jovem mestre, já consagrado dentre os melhores processualistas da sua geração. Eu acho que isso, como apresentação, já fora o conhecimento das suas obras, já o precede. Confesso, de minha parte, né, me permite, antes de nós iniciarmos, a admiração pelo seu trabalho. Né? Deixa eu até alcançar aqui, já fazendo o né? Então, essa obra muito boa para os alunos de graduação, de pós, muito interessante. Então, a nossa proposta foi a conversa, né? já iniciada, com alguns atropelos aqui, mas sim sobre jurisdição contemporânea e os meios adequados de resolução de conflitos. E, para isso, professor, embora estejamos assim meio trucados, ouvi-lo bem, mas gostaria de poder iniciar provocando, né? Claro, com relação a esse tema, que a gente percebeu nas suas obras muito bem destacado, e traz uma noçãozinha de amplitude que particularmente me chamou muita atenção. A leitura do artigo 3º do CPC de 2015, quando se traz ali na sua apresentação, não se excluirá a apreciação jurisdicional, ameaça ou lesão a direito. E a gente imagina que a inspiração tenha sido da previsão do artigo 5º, né, do 35 da Constituição, que fala: a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão, ameaça a direito. Então, aquela pergunta que não quer calar. Estaríamos aí, a partir disso, assistindo essa predisposição maior do CPC para, digamos, uma revisão do papel da jurisdição, do acesso à justiça, ainda que adentrando em algumas mexidas na característica da jurisdição, tipo substitutividade e secundariedade, que a gente vem querendo ouvi-lo, principalmente a partir, digamos, de uma junção, né? Do modelo de portas, que o senhor chamou a atenção da doutora Judith Hesley, né? Mas a cultura de pacificação do ordenado, que aí encontramos o professor Humberto Dalla, significação do acesso à justiça, e ainda finalizando um dos seus artigos, na compreensão popular para esse processo. Professor, a gente gostaria de ouvir sobre essa conjuntura, essa estrutura mais aqui na nossa pergunta. Tanto essa predisposição do CPC, a mudança da perspectiva, mas dentro do escopo social da jurisdição, e a sua predisposição também na afirmação dessa necessidade da compreensão popular, nessa ressignificação desse acesso à justiça. Seja muito bem-vindo. Eu gostaria de fazer 892 perguntas no mínimo, mas essa, para início, a gente sente, né, satisfeito. Grande abraço. Eu queria agradecer imensamente ao querido amigo, ao pessoal da UNIT. Estão conseguindo me ouvir? Estão me ouvindo bem? Eu estou vendo aqui, não sei se talvez se os colegas pudessem colocar aqui no chat se estão ouvindo, para que a gente pudesse avaliar, porque eu já troquei aqui a conexão, troquei o Wi-Fi, mas acho que o problema talvez seja do próprio Instagram mesmo, que parece que está sobrecarregado nesse momento. Acho que não estão me ouvindo. Acho que talvez seja do próprio Instagram mesmo, que parece que está sobrecarregado nesse momento. Deixa eu entrar aqui. Acredito também, professor. Eu estava sem conseguir ouvi-lo, inclusive no meu telefone. Acho que não estão me ouvindo. Agora o pessoal está dando... Não, sim, professor. Perfeito. Estão ouvindo. Por enquanto, as pessoas estão se manifestando aqui, dizendo que estão ouvindo, sim. Perfeito. Então, vamos seguir. Eu vou falar mais devagar, que é para a gente não... Se caso o áudio fique trancado, alguma coisa. E aí eu vou então seguir mais devagar. Então, meus amigos, eu acho que
a grande questão talvez seja a necessidade da ressignificação da ideia do acesso à justiça. Quer dizer, não é que o CPC de 2015 tenha a redação do texto constitucional e nem ele poderia fazer isso. Me parece que houve uma evolução do conceito de acesso, né? Não é uma questão não estamos no plano da revogação ou da alteração de conteúdo, não é isso. É uma questão de evolução cultural sobre como a sociedade e o próprio meio jurídico examinam a amplitude dessa garantia constitucional, que é, sem sombra de dúvida, a mais importante. Então, se nós fizermos um retrospecto à época em que a Constituição foi redigida, foi preparada e foi aprovada, né, entre 1985 e 1988, desde os trabalhos preparatórios, o Brasil vivia um momento político delicado, havia uma dificuldade imensa de se acessar o poder judiciário, de se efetivar garantias constitucionais. Nós vivíamos ainda sob aquela ideia de que alguns princípios da Constituição eram meramente programáticos, né? Eles não tinham força normativa, eles eram um indicativo do que nós deveríamos fazer um dia, mas não havia uma definição muito clara, não havia instrumentos para exigir que aquele conteúdo fosse efetivado. Então, naquela época, de fato, fazia muito sentido colocar o Poder Judiciário como protagonista central e colocar o processo judicial como a principal ferramenta de resolução de conflitos, né? E isso foi muito importante durante muitos anos. Nós não teríamos tido a evolução que tivemos não fossem os juizados especiais cíveis, não fossem as ações coletivas, não fosse o Código de Defesa do Consumidor e as suas ferramentas que foram colocadas à disposição, várias daquelas chamadas demandas invisíveis, né, demandas reprimidas, aquelas pretensões que simplesmente não eram levadas ao Poder Judiciário por falta de estrutura, de condições, até mesmo por falta de conhecimento, elas passaram a se tornar visíveis, elas entraram no radar. E aí, como era de se esperar, nós tivemos uma explosão de litigiosidade, um aumento vertiginoso do número de processos, e aí a preocupação, como alguns professores já chamavam a atenção na década de 90, já no final da década de 90, os professores de processo já diziam que, bom, agora que nós ampliamos o acesso à justiça, o problema agora não é mais ingressar no Poder Judiciário, o problema agora é sair do Poder Judiciário, porque as demandas se acumulavam, se eternizavam, era comum em vara federal você ter o deferimento de liminar e depois ou o indeferimento de liminar e depois o processo se arrastar durante 6, 8, 10 anos. Alguns tribunais de justiça do país demoravam 4 anos entre a interposição da apelação e o exame do mérito dessa apelação pelo TJ. Então, houve uma explosão tão grande que o problema passou a ser você sair do Poder Judiciário. E aí, vamos avançar essa fita para 2015, onde o legislador trabalha com o conceito ressignificado de acesso à justiça, né? Então, a partir de agora, ou melhor dizendo, traduzindo um pouco do que a doutrina já vinha sinalizando, o acesso ao Poder Judiciário não significa que esse seja nem o primeiro e nem o único instrumento de efetivação dos direitos. Então, a ideia do artigo 3º, quando ele
amplia o conceito de jurisdição quando ele fica dentro do conceito de jurisdição a arbitragem, a mediação e a conciliação, a ideia, de fato, é pensar a jurisdição, como diz o professor Leonardo Greco, não como um fenômeno Eu perdi um privado. pouco eu não estou entendendo agora, professor. Eu vou tentar ver se melhora o áudio aqui. Eu não estou conseguindo, essas últimas palavras eu não consegui ouvir. Voltou? Melhorou? Então, o problema, como diz o professor Leonardo Greco, é que nós temos que pensar no privado do Estado. Então, nós temos que retirar o Estado do núcleo central da jurisdição e colocar no seu lugar a efetiva resolução do conflito, né? A definição de jurisdição, ela deixa de ser uma função privativa do Estado e passa a ser uma função de resolução adequada de conflitos. É bem verdade que o Estado continua exercendo um papel muito importante nesse contexto, né? Até hoje, a grande maioria das questões, a grande maioria dos conflitos continuam sendo levados ao Poder Judiciário. Apesar do aumento das arbitragens, do aumento das conciliações e das mediações extrajudiciais, mas ainda hoje os números de judicialização são muito grandes. Mesmo as pessoas que querem fazer um acordo, e mesmo aqueles que chegam a fazer um acordo, muitas vezes só se sentem seguros de fazer esse acordo na presença. A presença física do juiz. E aí, quando se chega, finalmente, na audiência de instrução e julgamento, muitas vezes o acordo sai, né? O pessoal está sinalizando aqui que parece que travou. Para mim está normal aqui, mas várias pessoas aqui dizendo que travou. Acho que não estão conseguindo me ouvir. Voltou. Agora voltou. Mas voltou agora. Perfeito. Não, mas voltou. Então, voltou. Então, meus amigos, eu acho que a grande questão é nós temos a capacidade de ressignificar esse princípio do acesso à justiça. Então, é fazer uma releitura, né? O pessoal que trabalha com coaching, o pessoal que trabalha com psicanálise, eles usam muito essa palavra ressignificação, né? A ressignificação, ela basicamente vai indicar que você não tem como mudar aquilo que aconteceu, você não tem como mudar o fato, mas você pode mudar a repercussão daquele fato sobre a sua vida, né? Então, a nossa ideia é trazer esse conceito da psicanálise para o direito processual, por mais até um pouco estranho que possa parecer. Então, a ideia não é mexer no acesso ao Poder Judiciário. A ideia é oferecer outras alternativas para que se possa justamente racionalizar e equilibrar o acesso ao Poder Judiciário. Tem um exemplo que eu uso em sala há muitos anos e que, infelizmente, está se verificando hoje por conta da questão da pandemia. Há muitos anos que eu dou o seguinte exemplo. Imagina que o sujeito que tem uma unha encravada, que sofre um pequeno corte na mão, ou que dá uma batida, o cotovelo fica inchado. Imagina se ele resolve invocar seu direito constitucional à saúde e chegar no hospital público e reivindicar, né, exigir
o direito de se internar numa terapia intensiva ou semi-intensiva, sem a menor necessidade, mas ele alega o direito constitucional à saúde porque ele quer ter o tratamento médico e hospitalar o mais completo e mais conservador possível. Né? Não adianta os médicos dizerem a ele, no seu caso não é de internação, o seu caso é tão somente de um procedimento rápido, o senhor volta para casa com analgésico, mas ainda assim ele quer. Essa realidade que nos parece absurda, né? E que hoje nós estamos vivenciando, várias pessoas hoje não estão podendo ter acesso a tratamentos médicos e hospitais, porque, de fato, os hospitais estão, aí os leitos estão bloqueados por conta das pessoas que estão sofrendo os efeitos aí da Covid-19. Então, mais com o Poder Judiciário. Se todas as pessoas que tiverem um dissabor, todas as pessoas que tiverem um pequeno embate com seu vizinho, com a pessoa que sofreu uma restrição indevida, a pessoa que teve um pequeno prejuízo, se cada uma dessas pessoas resolver imediatamente procurar o Poder Judiciário sob o argumento de que o artigo 5º, inciso 35 da Constituição lhe garante aquele direito e que ela quer falar com o juiz, e de fato ela tem esse direito constitucional, uma vez que ela preencha lá os requisitos das condições da ação e dos pressupostos processuais, nós vamos ter uma situação de verdadeiro caos processual e caos judicial. Então, a ideia do artigo 3º do CPC é no sentido de que nós tenhamos que reequilibrar esse acesso. Então, vamos, dentro daquela ideia de uma justiça multiportas, que hoje é defendida inclusive pelo CNJ, pelo Conselho de Justiça, vamos então oferecer várias alternativas. A alternativa da negociação, da conciliação, da mediação, da arbitragem e do processo judicial. E vamos fazer uma espécie de triagem, uma filtragem aí conflitos. Agora, duas questões que eu considero muito importantes para fechar esse nosso primeiro bloco. Primeiro, como diz o ditado popular, você não pode ter o bônus sem ter o ônus. Então, a partir do momento que nós vamos estender o conceito de jurisdição, vamos alargar esse conceito, possa abranger também conciliação, mediação e arbitragem, isso seria o bônus. Essas ferramentas têm que estar preparadas para oferecer ao jurisdicionado as mesmas garantias constitucionais presentes no processo judicial. O mesmo nível de garantias que nós encontramos no judicial tem que estar presente também nesses meios adequados de resolução de conflitos. E veja que o legislador já tomou essa providência. O artigo 2º da Lei de Mediação, ele elenca todos os princípios que devem ser observados pelo mediador e pelas partes, e o artigo 21, parágrafo 2º da Lei da Arbitragem, por sua vez, aponta esse chamado núcleo duro, né, esses princípios fundamentais do procedimento arbitral. Então, essa moeda, como a gente diz na gíria, ela tem dois lados. Então, mediação e arbitragem se tornam agora ferramentas jurisdicionais, sim, mas desde que ofereçam ao jurisdicionado o mesmo grau, o mesmo padrão de excelência em termos de garantias constitucionais que são ofertados dentro do processo judicial. Segunda observação, e aí eu preciso que a gente tenha um enorme cuidado. Muita gente dizem que de boas intenções o inferno está cheio, né? Muita gente sustenta a ampliação, sobretudo do cabimento da conciliação e da mediação, mas com um objetivo não tão nobre, com o objetivo de reduzir o número de processos, com o objetivo de retirar processos do Poder Judiciário. Esse não é um objetivo válido. Conciliação e mediação não servem para reduzir pilha de processo de juiz.
Conciliação e mediação servem para oferecer ao cidadão, ao jurisdicionado, a ferramenta adequada para aquele tipo de conflito. Existem questões que não podem ser levadas, nem a conciliação e nem a mediação. Por exemplo, um caso de violência doméstica, não é possível acordo entre as partes. Vai marcar audiência de conciliação para quê? Processo envolvendo o direito indisponível, não transacionável, processo em que o próprio legislador proíbe as partes de fazer acordo, não tem o menor cabimento, né? Então, é preciso essa preocupação específica no momento da filtragem, mandar para conciliação e para mediação, de fato, aqueles processos que têm potencial de serem resolvidos, né? E não a todo e qualquer processo simplesmente com o objetivo de acelerar o fluxo dentro da estrutura do Poder Judiciário. Então, no primeiro momento, caro amigo, tentando responder aí as tuas provocações, essas eram aí as considerações que eu gostaria de colocar. Bom, professor, mas mesmo dentro dessa proposta, mesmo dessa verificação de quais seriam os possíveis e seriam os mais negociáveis direitos, né, nós temos visto algumas fragilidades, algumas fragmentações daquilo que seria amplamente disponível para situações em que está se permitindo, se acomodando situações de possíveis negociações. Nesse caso, essa proposta não estaria muito mais próxima da perspectiva de uma jurisdição contemporânea? Vamos fazer o seguinte: o processo ele é permanente, mas as circunstâncias sociais elas sofrem, né, mudanças às vezes inesperadas. Vamos dar um exemplo atual, Covid. É difícil a gente não falar sobre isso. Então, com essa modificação, eu estava preocupado se haveria um represamento de demandas relativas ao tema. E hoje mesmo eu pesquisei na página do CNJ, o volume ainda não é significativo, embora a informação que nós temos é final de março, de 158 a quantidade de ações, sem necessariamente estipular profundidade a respeito de cada tema, mas assim, colocando numa qualificação ampla. Mas, caso isso venha a acontecer, a prerrogativa de uma jurisdição contemporânea, com novas soluções, com meios adequados de resolução, não seriam favoráveis à aplicabilidade, talvez até com uma flexibilização do que seria disponível ou indisponível, passível de negociação? Acho que sim. Nós fizemos uma reunião hoje pela manhã a propósito disso. Eu estou lá na comissão do CNJ, que é presidida pelo conselheiro Henrique Ávila, que é o conselheiro responsável pela Comissão de Resolução Adequada de Conflitos e Pacificação. O CNJ está já adiantado nessa linha de disponibilizar uma plataforma para a resolução de conflitos surgidos em decorrência ou após a pandemia. A expectativa é que haverá um volume muito elevado de demandas, tanto na área civil como na área trabalhista, mas que esse volume só vai se tornar perceptível a partir do momento do fim do isolamento, o que não necessariamente vai se dar ao mesmo tempo em todos os estados, né? Aqui a situação no Rio, por exemplo, está muito delicada. Não há um lockdown, mas há um confinamento. Algumas pessoas temem, por exemplo, ir à praia, e a Polícia Militar vai lá, prende, leva para a delegacia, há uma repressão a isso. Quando há aglomerações, a Guarda Municipal chega, pede às pessoas para não ficarem aglomeradas, mas a situação do Rio, o Rio não chegou ainda no pico da curva, né? Há outros estados que estão numa situação muito mais tranquila, pelo que a gente acompanha. Então, eu acho que a partir desse quadro a gente pode desenhar aí um futuro próximo. Eu projetaria esse futuro aí para o segundo semestre
desse ano de 2020, né? Um aumento muito grande de questões, sobretudo na área de contratos de aluguel, na área do consumidor, né? Sobretudo bancos, operadoras de cartão de crédito, operadoras de telefonia, operadoras de TV a cabo, companhias aéreas, a questão do reembolso, né? A gente já está começando a aparecer as companhias que reembolsam só na forma de voucher, não reembolsam na forma, não estornam o valor devido para o cartão de crédito, né? E muitas vezes quando estorna para o cartão. O sujeito está precisando daquele dinheiro na conta corrente para pagar uma conta que vence amanhã, mas é que o dinheiro volta para o cartão, não volta para a conta. Então, tem uma série de questões aí, pessoas que tinham se fidelizado em planos de telefonia e que agora estão precisando reduzir o plano de dados, e a telefonia está dizendo, não, mas você está fidelizado porque você comprou um aparelho com desconto há 6 meses atrás, você se fidelizou por um ano. Enfim, nós vamos enfrentar um sem número de questões dentro dessa linha. Não vou nem falar das questões trabalhistas, porque está fora aqui da nossa área, onde já está sendo uma situação extremamente penosa, né? Vamos só falar das questões cíveis aqui. Então, acho que nós podemos esperar. A primeira seria essa virtualização dos atos e das audiências, né? Já tivemos um primeiro passo com a Lei 13.944, que criou a figura das audiências virtuais no Juizado Especial Cível, e que, a meu ver, poderia ser ruim, mas ela poderia ser melhor na medida em que ela exige sempre a sincronicidade, né? Então, é preciso que o reclamante, o reclamado, seus advogados e o juiz leigo estejam conectados na plataforma ao mesmo tempo e em tempo real. E nós estamos vendo agora, por exemplo, você está com uma conexão boa aí, eu estou com uma conexão boa aqui, mas no meio do caminho, porque o Instagram já é sobrecarregado, a gente está com... Imagina se isso fosse uma audiência onde nós estivéssemos discutindo cláusulas de um acordo, né? Então nós estamos discutindo, o juiz não ouviu, ou um dos advogados que está no escritório dele está numa conexão 4G ou 3G, dependendo da cidade, o 4G vai e volta. Então a gente acha que essas plataformas deveriam oferecer ferramentas síncronas e assíncronas, né? Então, no primeiro momento, você não precisa de sincronicidade. Você pode encaminhar postagens, encaminhar mensagens. Então, você faz lá uma reclamação, olha, eu quero quebrar meu plano de fidelização porque eu não esperava que ia acontecer essa pandemia. E, de repente, a empresa fala, olha, eu quebro a sua fidelização, mas desde que você cumpra essa obrigação. Você fala, tá joia, eu topo. Isso pode ser feito por troca de mensagens. Não há necessidade de uma audiência gravada para isso. Óbvio, mais sensíveis, sobretudo na área do direito de família, na área da infância e juventude, na área do idoso, na área de questões contratuais mais complexas, obviamente a audiência vai ser fundamental, mas eu acho importante que essa plataforma ofereça essas duas ferramentas, né? Começa no assíncrono, até porque o cara pode fazer uma proposta de acordo e você logo de cara diz, não tenho interesse, eu quero a decisão judicial. Pronto, para que você vai esperar 2 meses até marcar uma audiência virtual quando uma das partes já disse que não tem o interesse no acordo, né? Então, essa plataforma pode servir até mesmo para isso, para registrar. Ambas as partes têm interesse no acordo? Tem, ou não tem. Bom, então vamos passar para o próximo passo, para a próxima etapa, né? E acho também que a ideia do CNJ é trabalhar também com essas audiências antes do processo, né? Justamente para evitar essa enxurrada, para evitar essa tsunami de processos judiciais. Então, oferecer uma ferramenta que fique disponível às partes, até mesmo com a supervisão do próprio Poder Judiciário, né? Não custa lembrar que a resolução 125 do CNJ, que trata lá do sistema multiportas, da política pública de resolução adequada de conflitos, ela prevê uma hipótese de mediação pré-processual, mas que é feita dentro da estrutura judiciária, né? É o sujeito que bata no PEMEC, por exemplo, e fala, olha, eu preciso fazer uma mediação. Qual é o número do seu processo? Não, mas não tem o processo ainda.
essa mediação pode ser feita no Poder Judiciário por expressa autorização da Resolução 125 do CNJ. Então, é uma ferramenta também que pode ser útil, o pessoal está estudando isso, porque a gente tem que escalar isso, tem que botar isso numa escala grande. Isso não vai acontecer com 1, nem com 5, né? Isso vai acontecer com dezenas, centenas de milhares de processos. Então, é preciso escalar isso dentro de um modelo, desenhar um sistema, mas eu acho que o que a gente pode esperar para os próximos meses é isso. Mesmo com o fim do confinamento, muito improvável que sejam permitidas aglomerações, né? Como a gente vê, por exemplo, em antessala de juizado especial. Todo mundo chega às 13 horas, 13h15, fica ali aquela multidão de 30 a 40 pessoas, parte, advogado, todo mundo esperando a audiência que só vai começar às 16 horas. Isso é impensável, isso não vai mais poder existir. Entendeu? Ou os juízes vão fazer audiências com espaçamento longo, de pelo menos meia hora, 1 hora entre cada uma delas, e as partes, quando chegarem, vão ser conduzidas a salas isoladas. Nem todos os juízes, nem todos os fóruns têm essa infraestrutura, eu diria que a maioria não tem para receber essas pessoas. As pessoas também não podem ficar no meio da rua esperando para entrar. Então, isso de fato vai demandar uma adaptação aí ao longo do tempo. Vai ser algo bastante complicado, né? A única coisa com a qual a gente não concorda, né? Estou vendo até aqui um comentário de um colega nesse sentido, é que essa audiência virtual, me parece que ela não pode ser imposta, né? As partes, sobretudo os advogados, têm que ser consultados sobre aquela audiência. Se o advogado sinalizar, olha, eu não quero, o meu cliente não quer, nós preferimos esperar por uma audiência presencial, ou nós preferimos fazer uma proposta de acordo por escrito, nós não queremos a audiência virtual, e parece que essa audiência não pode ser imposta em caráter obrigatório às partes, até mesmo porque as consequências são muito ruins. A lei prevê que o juiz proferirá imediatamente a sentença se a parte não se conectar. E como que o juiz vai saber que o sujeito não se conectou porque ele não quis, ou porque a internet dele caiu, ou porque o software não estava funcionando, ou porque a plataforma caiu? Então, essa de fato foi uma solução muito ruim, eu acho. Conseguiu ouvir? Professor, mas assim, já no tá da nossa reunião, que pena, que é muito curta, por sinal. Nesse meio tempo, o CNJ não pensa conseguir. Nesse não seria interessante o CNJ aproveitar o tempo para uma compreensão popular sobre essas condutas? Não consegui ouvir a tua pergunta toda. Você falou nesse meio tempo não seria bom o CNJ e aí cortou. Vamos lá então. Eu vou fazer o seguinte, então vou tentar repetir. Nesse meio tempo, não seria interessante o CNJ pensar também em medidas que possam melhorar essa compreensão popular, né? Aquela proposta que está? Sim. De fato, o CNJ tem, até onde eu sei, tomado algumas medidas aos tribunais de todos os países, do país, para que informem como está a situação em termos de infraestrutura, em termos operacionais. Há tribunais, sobretudo os tribunais federais, eles estão muito adiantados nessa parte de atos eletrônicos, processos eletrônicos, audiências virtuais. A área federal, via de regra, está bem mais adiantada que a área estadual. Aqui no TJ do Rio, por exemplo, a segunda instância é toda informatizada, mas a primeira instância, a maioria dos órgãos ainda trabalha com processos físicos, né? Então, eles estão iniciando agora o PJE somente para os processos novos. Os processos antigos vão continuar no físico.
físico. Então, e não se pode despachar nos físicos porque o fórum está fechado por conta do confinamento. Então, uma situação de fato muito delicada, muito delicada. Uma questão que eu gostaria de acrescentar, que eu acho que uma ferramenta que eu acho que pode ajudar bastante, é a figura da mediação coletiva, né? Então, sobretudo se nós pegarmos aí a partir de demandas contra o mesmo réu, uma determinada operadora de cartão de crédito, uma determinada operadora de telefonia celular, e represarmos as demandas e os órgãos que têm legitimidade para tutela coletiva, como a Defensoria Pública, o Ministério Público, as associações de classe, se eles entabularem uma mediação coletiva que seria formalizada, né, acabaria tomando a forma de um compromisso de ajustamento de conduta assinado por ambas as partes, com eficácia de título executivo extrajudicial, também pode ser uma alternativa para nós evitarmos aí essa enxurrada de demandas. Hoje nós vamos ter, na verdade, duas ferramentas. Se essas plataformas de resolução de conflitos falharem, nós vamos ter que voltar para a via tradicional. Então, ou nós vamos para as ações civis públicas, para a demanda coletiva, ou nós vamos para os incidentes de resolução de demandas repetitivas, os incidentes de fixações jurídicas, tanto na forma preventiva como o IAC e na forma repressiva como o IRDR, ambos previstos no CPC. Então, acho eu que o cenário que está se avizinhando aí para as próximas semanas é essa, né? No primeiro momento, quer dizer, o primeiro combate vai se dar com negociação, conciliação e mediação. Funcionou, ótimo. Não funcionou, vamos ter que ir para a via judicial, ou vamos usar a ferramenta das ações coletivas, ou vamos usar a ferramenta dos julgamentos repetivitar. Uma nova enxurrada de processos aí no Poder Judiciário. Mas, de fato, a situação é delicada. É delicada pelo momento, é delicada pelo potencial de ações que devem ser ajuizadas e por essa situação de que, ainda que as regras de confinamento sejam levantadas ou parcialmente levantadas, o impeditivo de aglomerações vai prosseguir por pelo menos, mais 3 a 4 meses, se não até o final do ano. Né? Show, estádio de futebol, cinema, teatro, concertos, aglomerações em parques e praças públicas, até o final do ano eu acho praticamente impossível. Praticamente impossível. E o que inclui as aglomerações no próprio espaço do Poder Judiciário. Né? Quantas pessoas circulam por dia no fórum central, no fórum da capital? Né? Milhares de pessoas, milhares de pessoas. Isso não vai ser mais possível. Professor, ele traz uma concepção interessante para a gente, né? Não será mais possível. Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, sem contar as especializadas, sem contar a fazenda pública, registro, empresarial, tal, contando só vara civil, nós temos 50 varas quando a gente, de um lado, tem... A aglomeração vai ser muito grande. Né? Só com 50 varas cíveis, cada uma fazendo de 5 a 10 audiências por dia. Em cada audiência você tem, no mínimo, 4 participantes. No mínimo, autor e réu e 2 advogados. Então, se você multiplicar isso... Um finalzinho... Diga. Uma discussão boa. A concepção prescritiva lá da mediação, né? Você diz a figura da mediação obrigatória? Bom, professor, vamos lá. Isso. A concepção prescritiva da mediação, de um lado, que se criava uma condição de segurança, exatamente, e contrariando a perspectiva de excesso de lentidão do judiciário. Então, o que fazer realmente? Né? De um lado, nós temos uma mediação e do outro, um judiciário lento. Então, como resolver até esse impasse? Vai ter muita novidade interessante. Eu acho que uma questão que está na ordem do dia também é essa, né?
está se avaliando a possibilidade de instituir a obrigatoriedade, ainda que neste momento excepcional e extraordinário que nós estamos vivendo, né? Não uma obrigatoriedade ilimitada para todos os processos, mas uma obrigatoriedade por tempo determinado para conflitos e processos oriundos da pandemia. Acho que essa é uma das possibilidades que está sendo pensada como forma de racionalizar o acesso, né, e criar um sistema que se torne viável, porque nós estamos realmente sob o risco de passar do ponto de retorno com relação ao aumento das demandas judiciais, os impactos econômicos, os impactos desde o cidadão comum até o pequeno empresário, até o grande empresário, os impactos são devastadores, devastadores. Então a gente precisa realmente estar preparado para racionalizar esse acesso. Tudo que a gente conseguir resolver por meio de acordo antes do processo, esse é o plano A. É resolver por acordo antes do processo, né? Essa que é a ideia principal. Mas acho que a mediação, a designação obrigatória de um ato durante esse período de excepcionalidade, ela está sendo cogitada sim. Não sei se conseguiu me ouvir. Professor, aproveitando esse momento para poder, né, agradecer imensamente a sua paciência conosco para tentar, né, nessa conversa truncada com relação a conseguir, eu particularmente ouvi muito. Não se preocupe. Acho que está um delay também, eu demoro um pouco para ouvir o que você fala, mas espero que o Agradeço em pessoal nome da tenha... Universidade Tiradentes, né, nossos alunos. Eu gostaria de tentar mais uma vez encontrá-lo, né? Acho que num momento bacana, né? Ele surdo. Vamos tentar com o maior prazer, apesar das dificuldades técnicas, acho que foi muito bom, acho que o pessoal conseguiu ouvir grande parte. Estou à disposição para retomarmos a conversa em outro momento e fica aí Professor, desculpa, mas muito obrigado. Nada. Ficam os meus agradecimentos aí a vocês pelo convite, pela gentileza, pelo carinho com que me receberam, que sempre me recebem na UNIT, e estou à disposição. E quando essa situação melhorar, faço questão de dar um pulo aí para estarmos juntos pessoalmente. Tá bom? Muito obrigado. Ok? Obrigado, meus amigos. Muito obrigado a vocês pela presença virtual, né, que é a nova palavra da moda. Obrigado pela atenção, pela audiência. Muitíssimo obrigado pelo convite. Se Deus quiser, em breve estaremos juntos presencialmente. Valeu. Tá bom? Grande abraço. Grande abraço. Tchau, tchau. Pô, muito bom.